O dom da cura espiritual, a mediunidade curadora. É isso que a gente vai ver hoje. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E o tema de hoje é sobre a capacidade de algumas pessoas, ou várias pessoas, terem de curar alguém, de curar o próximo através de preces ou através também do seu magnetismo. E como que isso funciona? Kardec, ele já falava isso daí na época, quando ele perguntou para os espíritos. E os espíritos falaram o seguinte ali no livro dos médiuns: a mediunidade curadora é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Assim definiu Kardec em 1861. Porque muitas pessoas, você deve saber, quando você chega perto dessas pessoas, às vezes você não está bem, seja emocionalmente ou até fisicamente, você chega ao lado dessas pessoas e fala o seguinte: nossa, cheguei perto de fulano, de fulano, me senti outra pessoa, fiquei muito bem. Essas pessoas, muitas vezes elas nem sabem, ela tem esse dom, o dom da cura. E muitas vezes nem médiums elas são, porque pelo que Kardec fala, existe a pessoa que sabe curar com o magnetismo do corpo dela, e muitas vezes ela não é médium. O que é um médium, na verdade, antes de a gente falar? Ela não desenvolveu a mediunidade, para a gente falar de uma maneira mais correta. A mediunidade é o contato que a gente permite que o espírito faça através da gente com o plano terrestre. Então a gente é o mediador. A gente está ali no meio para fazer essa mediação. E muitas pessoas, elas conseguem exercer a mediunidade de cura através, como eu disse, da mediunidade. Então são os espíritos que utilizam da gente para ajudar a curar alguém. Só que algumas pessoas, elas conseguem exercer essa cura magnética sem a intervenção dos espíritos. E como eu falei, às vezes a pessoa nem sabe disso, porque a pessoa, ela não precisa ser espírita, ela não precisa conhecer a mediunidade, ela não precisa conhecer nada disso. Isso está nela. Tanto é que Kardec fala o seguinte aqui: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Ele quer dizer que, embora a gente tenha também essa força magnética de curar algumas pessoas, de curar as pessoas, quando os espíritos eles ajudam essa pessoa através da mediunidade também, a cura muitas vezes é duplicada. Os espíritos têm interesse de ajudar determinada pessoa, se utilizando como instrumento de uma pessoa médium de cura. Então, só que essa pessoa médium de cura, ela também precisa ter um bom equilíbrio espiritual, para que ela possa exercer essa faculdade fluídica de repente ajudar alguém nas faculdades que ela esteja bem. Se ela não estiver bem, ela não consegue ajudar. Tudo é fluido, tudo é frequência. A gente sabe disso, eu já falei em alguns vídeos anteriores. A gente está numa frequência o tempo todo. Se a gente está com a frequência baixa, a gente vai emitir frequências baixas. Por isso que é bom as pessoas que têm essa mediunidade e sabem disso, claro, ou se não até esse poder de magnetismo, de você enviar os bons fluidos para as pessoas de cura, essas pessoas estejam bem. Porque é só dessa forma que ela consegue ajudar. Se você assistiu, ou se você pretende assistir o Nosso Lar, quando o André Luiz ele desencarna, ele está lá na colônia do Nosso Lar, ele está ali na parte do hospital. O hospital ali na parte do pronto-socorro. São as pessoas que desencarnaram e elas chegam muito mal da Terra, né, do plano terrestre. E aí o André Luiz, como ele era médico no mundo terreno, lá ele falou: bom, já que eu sou médico, eu vou ajudar essa pessoa. Ele tenta ajudar uma pessoa que está mal e ele piora a situação da pessoa, porque ele não está emitindo naquele momento os fluidos, bons fluidos, inclusive de cura. Isso reflete até no mundo espiritual, para a gente ver como é importante a gente manter esse equilíbrio sobretudo espiritual nosso, emocional, para que a gente possa ajudar alguém. No livro dos médiuns, dando continuidade, Kardec ele faz a seguinte pergunta: há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato?
sem o emprego dos passes magnéticos? E aí a resposta é: certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Neste caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Ele pergunta. Aí o espírito responde: uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme os entendes. Bom, quando ele fala aqui uma e outra coisa, o espírito responde para Kardec, ele quer dizer exatamente o que a gente falou aqui no começo. Não são somente os médiuns curadores que têm essa capacidade. A pessoa, às vezes, ela nem desenvolveu a mediunidade dela, mas ela tem essa capacidade. Às vezes é uma pessoa muito equilibrada, que tem essa ação magnética assim, muito boa para ajudar na cura de alguém. E Kardec, ele não se conforma, ele continua nas perguntas, ele fala aqui: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. E aí o espírito fala: é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá qualidades necessárias. Olha que interessante, foi como ele falou. Os espíritos que têm essa capacidade de cura, eles veem aquela pessoa que já tem interesse em curar determinada pessoa, determinado doente, eles ajudam muito mais. E aí essa força de cura aumenta. E aí Kardec fala aqui: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. E aí ele fala aqui, o espírito: faria coisas que considerareis milagre. Que ele quer dizer que aumenta demais. De qualquer forma, você que acredita no dom da cura espiritual, ou na condição de que alguém aqui do plano terrestre possa te curar, possa te ajudar, ainda que sem intenção, porque, como eu falei, as pessoas muitas vezes nem sabem que elas têm esse poder magnético de cura, e aí essas pessoas, elas conseguem te auxiliar, te ajudar. Perceba, normalmente são pessoas mais equilibradas, são pessoas mais calmas, são pessoas que têm mais conhecimento, e são pessoas que a gente gosta de ficar perto delas, vamos dizer a verdade. Tem pessoas que a gente faz questão de visitar, faz questão de ver, de dar um abraço. Pessoas que a gente vê e a gente já sorri, com aquele sorriso que vai na testa, porque são pessoas que fazem bem pra gente. Às vezes são pessoas que já são evoluídas espiritualmente e que elas vêm pra cá com um dos planejamentos dessa pessoa de curar muitas pessoas, de curar alguns entes queridos, algum familiar, ou de ajudar na cura. Ela não é que ela vai fazer um papel de Deus. A questão é que ela tem essa capacidade de ajudar alguém. As pessoas também, elas podem curar, elas podem ajudar através dos passes. E é por isso que essas pessoas, elas aprendem a ministrar o passe através de cursos e muito mais. São cursos que duram anos, para a gente ver a responsabilidade de alguém que aplica um passe, que naquele momento ela está ajudando a curar determinada pessoa, às vezes uma doença, às vezes algum problema que essa pessoa tem. De toda forma, só para a gente sintetizar aqui, por mais que a gente saiba que existam pessoas que podem te curar, que possam te ajudar, tendo mediunidade de cura ou não, se você é uma pessoa que está doente, se você é uma pessoa que precisa de, às vezes, tratamento, não recorra somente ou exclusivamente a pessoas que têm esse dom. Os médicos, eles estudaram para isso, receberam, os médicos terrestres, receberam este dom, esta incumbência no mundo espiritual. E os médicos terrestres estão aqui também para nos curar. Eles talvez sejam até os principais. Então, se você faz um tratamento médico, continue com seu tratamento. Porque aquele médico ali que cuida de você, pode ter certeza que ele tem também o dom da cura. A gente não pode levar em consideração a cura somente uma coisa mais celestial, aquela coisa astral.
A gente tem que levar em consideração também que os nossos médicos terrenos, eles têm essa mediunidade, eles têm esse poder de magnetizar, de mandar para você bons fluidos e te curar. Existem médicos que a gente chega perto desses médicos e a gente fica feliz, a gente fica muito bem. A gente fica muito satisfeito com aquele médico que ajuda a gente, porque a gente sente que ele já conseguiu passar para a gente aqueles bons fluidos de cura. Por isso, cuide-se, seja espiritualmente falando, e continue cuidando com o seu médico, com a sua médica, porque eles também têm esse dom. Deixe esse preconceito de lado de que só o espiritismo vai te salvar, somente as pessoas mediúnicas que conhecem o dom da cura vão te salvar. Tenta junta os dois. Mal não vai fazer. Você terá duas pessoas, o seu médico, sua médica, e mais aquela pessoa que tem o dom da cura espiritual para te ajudar. E você sabendo que aquela pessoa te faz bem, procure ficar perto dela. E também, claro, seja simpático a essa pessoa. Não vá só por interesse. Beleza? Esse foi o nosso tema de hoje, o dom da cura espiritual. Se você tem essa capacidade de ajudar alguém, se você tem essa capacidade de curar alguém, seja através da sua mediunidade, seja através da sua potencialidade magnética, exerça esse papel. Você sabe disso se você tem essa mediunidade. Você sabe quando as pessoas chegam perto de você e gostam, pessoas que se sentem bem ao seu lado. As pessoas vão falar para você, chego perto de você, eu fico melhor. É você exercendo esse dom de cura, tá? Então, se você tem, exerça. Se você precisa, chegue nessas pessoas e peça ajuda para elas. Tudo bem? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente continuar aqui fazendo nossos vídeos. E que assim seja.